Olá, pessoal. Então, nessa aula nós vamos falar sobre VO2 máximo. Peço que quem não se inscreveu ainda no canal, ative aqui o sininho para receber as notificações. Compartilhe esse vídeo nas suas redes sociais, no WhatsApp, com seus amigos, porque o objetivo aqui é sempre trazer conteúdo atualizado, de qualidade, fácil, acessível, sobre fisiologia do exercício, educação física, treinamento físico e prescrição de exercício. Então, o VO2 máximo, ele é uma variável muito utilizada na avaliação física, tá? Há muito tempo. E, ao longo dos anos, foi sendo pesquisada, até hoje é muito pesquisada e investigada, e, ao longo dos anos, foi se percebendo qual que é a importância dela para eventos de longa duração, se ela determina a performance, se ela discrimina a performance em exercício, e se ela é importante para predizer risco de mortalidade, por exemplo. Então, o VO2 máximo aqui, de maneira simples, ele nada mais é do que uma medida que reflete a quantidade máxima de energia que pode ser produzida pelo metabolismo aeróbio por uma determinada unidade de tempo, ou seja, potência aeróbica. Então, quando a gente fala de potência, a gente está falando de velocidade de produção de energia por o sistema. Então, o VO2 máximo ele determina o quanto que o sistema aeróbio consegue captar, transportar e utilizar de oxigênio para a produção aeróbia de energia. Então, ele depende ali da captação pulmonar, da difusão do oxigênio do sangue venoso para o arterial e vice-versa, depois no músculo. E também depende bastante do quanto o sistema cardiovascular consegue transferir para o músculo. E também depois ele depende muito de quanto que o músculo consegue captar esse oxigênio. Uma das razões mais prováveis para a limitação ao VO2 máximo, cada um vai ter depois eu vou explicar, é que o sistema cardiovascular ele pode ser um limitante. A capacidade do sistema cardiovascular, no caso o débito cardíaco, frequência cardíaca vezes o volume de ejeção, ele é um dos fatores limitantes para o VO2 máximo. Então, indivíduos mais treinados têm maior débito cardíaco, principalmente maior volume de ejeção, maior força contrátil do ventrículo esquerdo, conseguem chegar a débitos cardíacos altos durante a atividade. Então, eles teriam uma capacidade maior de captar, transportar e utilizar esse oxigênio no músculo, tá? Então, como que surgiu esses conceitos? Eu trouxe um estudo aqui clássico, tá? De 1923, do Hill e do Lupton, que foram os pesquisadores Archibald Vivian Hill, na verdade, é um dos pesquisadores mais proeminentes aí da fisiologia do exercício. Ele investigou a produção de calor pelo músculo, e foi ele que primeiro investigou e documentou a existência de um consumo máximo de oxigênio. Então, se a gente for ver aqui, eu vou botar o ponteiro para vocês verem melhor, ele pegou indivíduos, tá, e colocou para pedalar em cinco potências diferentes, cinco intensidades diferentes, durante 5 minutos. Então, primeiro, realizou aqui 50 watts, e ele mediu o consumo de oxigênio em cada sessão dessa com o saco de Douglas, tá? Douglas Bag, que era um analisador de gases, vamos dizer assim, inicial que tinha na época, e
dava para medir o consumo máximo de oxigênio. O consumo de oxigênio em cada atividade, tá? E ele foi acoplado, era feito numa bicicleta, porque ele não era portátil, né? Como a gente tem hoje aí, como algumas marcas fazem. E já é possível medir o oxigênio, o consumo de oxigênio, por exemplo, numa corrida numa pista, no ciclismo, já tem até em partidas de futebol, futsal, e a tecnologia proporcionou isso. Na época não tinha, tá? Então eles colocavam o sujeito para pedalar, pedalou 50 watts. Reparem aqui que teve um aumento do consumo de oxigênio e depois uma estabilização. Aqui a 100 watts aumentou a intensidade, teve um consumo de oxigênio maior e depois uma estabilização, tá? Todas essas sessões aqui é uma atividade contínua. Aqui só 50 watts tem um atraso aqui, um déficit, né, no consumo de oxigênio inicial nos primeiros minutos. 150 watts, mesma coisa, só que ele estabiliza num consumo de oxigênio maior, a demanda por oxigênio nessa intensidade é maior. 200 watts, a mesma coisa, tá? E aqui em 250 watts, ele chega num determinado consumo de oxigênio e ele estabiliza, né, também. E o que começaram a perceber? Que mesmo aumentando em outras sessões ali de 5 minutos, ou menos de 5 minutos, né, dependendo de quanto o sujeito conseguiria suportar, mesmo aumentando a intensidade, esse consumo de oxigênio ele não aumentava. Então, aqui acima de 250 watts, tentaram aqui colocar os indivíduos a 300 watts, eles foram lá, pedalaram a 300 watts, também era medido o consumo de oxigênio, e ele estabilizava, digamos, aqui num consumo de oxigênio máximo, que era igual àquele que ele estabilizava em 250 watts. Então, foi daí que surgiu o conceito de consumo máximo de oxigênio, porque se percebeu que, mesmo aumentando a intensidade, todo mundo tem um limite fisiológico. Na época não sabiam se era momentâneo ou não, mas identificaram que sim, que todo mundo tem um limite fisiológico, né? Então, os indivíduos chegavam ali a 250, esse indivíduo, na verdade, chegava a 250 watts e estabilizava, tá? Aqui na curva da direita é lactato. Então, eu tenho lactato aqui, aumenta a intensidade durante o exercício, tá? Eu pedalo a 50, 100 watts, 150, vou aumentando a intensidade a cada 3 minutos aqui. É um teste progressivo na bike. Então, é a mesma sessão, só que nessa sessão eu pedalo 3 minutos na 50, depois 3 minutos a 100 watts, 3 minutos a 150. E aí a tendência é que o lactato vá aumentando, né? Lactato é aqui a linha pontilhada. E eles também coletaram valores de consumo de oxigênio durante esse teste, que é o mais normal de se fazer hoje em dia, um teste progressivo. Perceberam que tem um comportamento linear do consumo de oxigênio com a intensidade, vou aumentando a intensidade do exercício, vou aumentando o consumo de oxigênio também, e vai chegar num dado momento aqui, mais ou menos a 250 watts, que mesmo aumentando a intensidade, não vai aumentar o consumo de oxigênio. Então, passaram a identificar isso como o consumo máximo de oxigênio. Então, cada um vai ter o seu, dependendo do período de treinamento, dependendo do nível de atividade física, dependendo de comorbidade pré-existente. E foi um fator aí muito importante para estudo da área de performance humana e prevenção de doenças e estudos sobre prescrição de treinamento para melhora da aptidão física. Aqui outro estudo, tá? Daí do mesmo grupo do Rio,
em 1923 também, 24, 25, foi quando eles começaram a estudar esse conceito. Aqui é consumo de oxigênio e aqui diferentes intensidades também, tá? Reparem aqui que 1.650 kilopounds por minuto, tá? O indivíduo ele consegue pedalar até por 8 minutos e não atinge um teto fisiológico de consumo de oxigênio. Então, nessa intensidade, ele pedalou essa intensidade durante 8 minutos. Nessa intensidade que foi maior, ele pedalou mais ou menos até uns 5 minutos e 50 ali, né? E ele atingiu um teto fisiológico ali que é semelhante aos outros, que é entre 4.080, para esse estudo aqui, 4.080 litros por minuto. E aí reparem que intensidades maiores do que essa aqui, de 1.800 kilopounds por minuto, ele 2.100, 2.400, 2.700, ele entra em fadiga antes, em 3 minutos. Aqui ele entra em fadiga em 1 minuto e meio, mais ou menos. Aqui, 1 minuto e 15. Só que sempre atinge o consumo máximo de oxigênio. Então, nesse estudo também ficou claro que o sujeito em determinadas intensidades diferentes, algumas intensidades ele atinge o consumo máximo de oxigênio, e só nessa aqui, que foi mais leve, não foi suficiente para atingir o consumo máximo de oxigênio. Então, daí já começou alguns conceitos para a prescrição de treino, né? Para melhorar o consumo de oxigênio, o consumo máximo de oxigênio, eu tenho que treinar em intensidades próximas ao consumo máximo de oxigênio. Quanto mais treinado eu estou. E aí, aqui, nesse estudo inicial, foi possível perceber que em algumas intensidades eu atinjo o consumo máximo. Aumentando essas intensidades, o consumo máximo de oxigênio não aumenta, porque é o meu teto fisiológico, e há outras intensidades que eu consigo realizar sem atingir o consumo máximo de oxigênio. Tá? Então, essas que estão no quadrado são intensidades onde eu atingo o consumo máximo de oxigênio. Aqui é uma diferença entre VO2 máximo e VO2 de pico, tá? É muito conceitual, não tem tanta importância prática para a prescrição de treino. Aqui nos estudos e na literatura se utiliza VO2 pico ou VO2 máximo. Por quê? Porque observou-se que em alguns indivíduos se atinge um platô num teste progressivo. Então, eu coloco alguém para pedalar, por exemplo, num teste, aumento a intensidade a cada 3 minutos, vai ter uma intensidade que ele vai chegar à exaustão, coloco um analisador de gases para medir o consumo de oxigênio aqui, eu vou aumentando a intensidade, ele vai aumentando de forma linear em relação à intensidade ou consumo de oxigênio, e vai chegar um momento que mesmo eu aumentando essa intensidade, o VO2 não aumenta, né? Eu considero como o consumo máximo de oxigênio. Só que em outros indivíduos ele chega num determinado VO2, não consegue progredir no teste e esse VO2 não aumenta mais, né? Ele não consegue aumentar mais a intensidade a partir do momento que ele atinge o VO2 pico aqui, o limite dele. Então, por que existe um VO2 pico e um VO2 máximo? Se estima ao longo dos estudos, de décadas de estudo com essa temática, que aproximadamente 50% dos indivíduos adultos saudáveis vão atingir o platô e os outros 50% vão atingir um pico e vão parar o teste, né? Possivelmente é porque esses indivíduos aqui continuam, eles aumentam a intensidade, aumentam o consumo máximo de oxigênio e eles entram em fadiga antes de atingir um platô. Então, a fadiga deles acontece
no ponto real onde esse consumo máximo de oxigênio é atingido. E outros indivíduos atingem o VO2 máximo, tá? Vamos chamar aqui de pico, atingem esse pico e conseguem ainda aumentar a intensidade e mesmo sem aumentar o consumo de oxigênio. Então, é porque alguns indivíduos provavelmente atingem a fadiga realmente no pico de consumo de oxigênio e outros atingem a fadiga depois de ter atingido esse consumo máximo de oxigênio. E aí conseguem aqui, talvez, superar um pouco mais o teste a partir de vias anaeróbias, tá? É uma hipótese que é muito contestada ainda. E só para você entender, é meramente conceitual. Se eu tenho esse dado aqui, o consumo de oxigênio de pico, e a intensidade onde ele já atingiu, ou o VO2 máximo, e a intensidade onde ele atingiu, já é excelente para eu prescrever treinamento. E para avaliar o meu aluno, meu atleta, ao longo dos meses, das semanas. Então, aqui nesse estudo de revisão de literatura, do Bassey Hawley de 2000, está bem exemplificado o que depende o consumo máximo de oxigênio. Depende da capacidade de difusão pulmonar, do débito cardíaco, da capacidade de carreamento do oxigênio, do sistema cardiovascular ali para o músculo, envolve aí arteríolas, capilares, e a capacidade desse músculo de captar esse oxigênio. Aí envolve capilarização muscular, a enzima, a quantidade de mioglobina, a densidade mitocondrial e outras hipóteses propostas na literatura que nós vamos falar em outros vídeos. Então, o VO2 máximo, ele é o débito cardíaco máximo vezes a diferença arteriovenosa de oxigênio. Então, débito cardíaco máximo é frequência cardíaca máxima vezes o volume de ejeção máximo. Então, eu atinjo o VO2 máximo quando eu atinjo essa frequência cardíaca máxima, quando eu atinjo esse volume de ejeção máximo ou volume sistólico máximo, quando o ventrículo esquerdo está na taxa máxima de liberação de sangue para a artéria aorta, e uma diferença, depende também da diferença arteriovenosa de oxigênio, que é o quanto que o músculo consegue captar de sangue rico em sangue arterial rico de oxigênio e o quanto que esse sangue venoso sobra, né, de oxigênio. Então, essa diferença arteriovenosa de oxigênio é a nível muscular e sistêmico, o quanto que os tecidos, né, conseguem captar de oxigênio, de oxigênio do sangue arterial, que é rico em oxigênio, e o quanto que sobra nesse sangue venoso, tá? Então, é interessante que chegue bastante oxigênio e sobre pouco. Então, significa que ele está conseguindo captar bastante, tá? Mas o interessante é, como isso aqui é um número que vai multiplicar aqui, que esse número seja alto, eu tenho que aumentar bastante isso aqui, né? Que é a quantidade de oxigênio ar que chega no sangue arterial, do sangue arterial para os tecidos, né? Então, como é que vocês vão ver esse dado normalmente na literatura, em exames, quando o aluno, o paciente chega para fazer exercício? Vai ser em litros por minuto ou em ml por quilo por minuto. É o mais clássico. Litros por minuto. Eu estou exemplo aqui do Pedrinho, ele correu na esteira, pedalou, ou fez no remo, que tem hoje testes em remo, né? Tem vários exercícios que a gente pode fazer essa avaliação, mas tem que ser mais específico possível para a modalidade. Normalmente se faz caminhada e corrida para indivíduos cardiopatas, aí tem protocolos de subida de escada,
uma caminhada aumentando a inclinação da esteira. Mas aqui para sujeitos ativos fisicamente, saudáveis e não atletas, vamos colocar aqui corrida na esteira, aumentando a velocidade a cada 1 minuto. 1 km/h a cada 1 minuto até a exaustão. Então, eu chego aqui a 4,2 litros por minuto. Esse é o consumo absoluto. Então, o consumo máximo, o teto do Pedrinho, é 4,2 litros por minuto. Só que ele tem 76 quilos. Não dá para comparar com alguém de 90 quilos. Então, por isso que se coloca em ml por quilo por minuto. Se ele tem 76 quilos, ele tem 4.200 ml por 76 quilos por minuto, que dá 55,26 ml por quilo por minuto. Então, é daqui que vem os valores de consumo máximo de oxigênio que vocês vão ver em pesquisa, em avaliação física. Muitos alunos, clientes, quando fazem a avaliação com o cardiologista, eles fazem esse teste e vai vir esse valor aqui. O que é interessante? Ele é interessante eu saber a velocidade que eles atingem, no caso aqui para prescrever o treino. E aí nós vamos falar em outras aulas, eu prescrevo a partir de percentuais do VO2 máximo, utilizo a velocidade que ele atingiu e pego percentuais para prescrever o treino aeróbio. E ao longo de meses, anos, eu vou avaliando a evolução desse aluno em termos de aptidão aeróbica, que é interessante eu ver se ele está aumentando o VO2 máximo dele. Então, se ele foi de 55 para 59, pode ter sido uma evolução do treinamento, e não meramente da avaliação. Porque pode ter uma variação de avaliação para avaliação. Tem sido demonstrado que um elevado nível de aptidão aeróbia é necessário para o sucesso em esporte de endurance. Então, o VO2 máximo ele é importante para endurance e já se sabe que os atletas de endurance ou quem está treinando para provas de longa duração ou fazendo exercício aeróbio de alta intensidade melhora esse VO2 máximo e ele está associado sim à performance. Só que hoje se sabe que ele não é a única variável importante para a performance, ele tem que estar atrelado a outras características. E o interessante é saber qual a velocidade que o indivíduo atinge esse VO2 máximo. Porque no alto nível, os indivíduos sempre vão ter um VO2 máximo considerado alto para aquela modalidade. Se não tiver, é porque alguma coisa está errada no treinamento e na aptidão física daquele atleta. Vamos pegar o futebol. Já se sabe aí que eles têm entre 55 e 68 ml por quilo por minuto. É uma faixa grande, razoável. Só que quem tiver abaixo disso, não que isso seja determinante da performance em jogo, tem outras variáveis, né, principalmente no futebol, por exemplo, no basquete, mas algo pode estar errado naquele momento, na avaliação ou no momento de aptidão física daquele atleta. O baixo nível de aptidão aeróbica está associado a um risco aumentado para várias doenças degenerativas. Então, a gente vê valores de VO2 máximo muito baixos em cardiopatas, hipertensos, diabéticos e principalmente pessoas com DPOC, doença pulmonar obstrutiva crônica, e insuficiência cardíaca, que daí tem aquela insuficiência no ventrículo esquerdo. E aí é bem característico algumas doenças degenerativas a pessoa tem um VO2 máximo baixo. Então ele está associado, quando ele é muito baixo, associado a doenças, e quando ele está bem alto, ele pode estar associado à performance. Mas o indivíduo, em prova de longa duração, alguém que tem um VO2 máximo de 78, pode ter desempenho pior na prova que alguém que tem um VO2 máximo de 70, por exemplo. E aí eu vou explicar em outras aulas, não é só isso que determina o desempenho. Aqui um exemplo, tá?
bem ilustrativo, pacientes com doença pulmonar obstrutiva crônica. É uma doença onde os alvéolos pulmonares são destruídos e tem bronquite crônica, vasoconstrição nos brônquios, então dificulta bastante o fluxo nas vias aéreas e captação de oxigênio para difundir. Aí o que acontece? O indivíduos aqui, ó, tem nesse estudo dividido em 2 grupos. O VO2 pico deles é de 17,8 ml por quilo por minuto num grupo e 18,6 ml por quilo por minuto no outro grupo. Então ele é baixíssimo para quem está acostumado a analisar e se deparar com valores de VO2 máximo. E aqui a gente vê ciclistas de elite só a nível de comparação. A média é 73,7 ml por quilo por minuto. O mínimo num grupo aqui de 18 ciclistas foi 67 e o máximo foi 83,5. Então, já dá para ver que todos os ciclistas de elite, 18 indivíduos, tem uma variação grande aqui, né, de 67 a 83. Só que 67 já é alto, né, já é um ótimo valor aí para a maioria da população. 83 nem se fala. Só que dentro desse intervalo aqui não dá para saber qual é o melhor na prova dele só pelo VO2 máximo. Então tá aqui os valores, muito diferente dos anteriores de 18. E diferente também dos valores médios da população, sujeitos ativos fisicamente ou sedentários, sem doenças crônicas. Vai variar bastante aí esse VO2 máximo de acordo com o nível de aptidão física. Então aqui, pessoal, a gente viu que o VO2 máximo ele é aquela intensidade onde o indivíduo não consegue mais, mesmo ele pode aumentar a intensidade um pouco, mas ele não consegue mais aumentar aquele teto fisiológico. Ele é importante para avaliar a aptidão física, para avaliar doença cardiovascular pré-existente. Alguns estudos associam o VO2 máximo ao risco de mortalidade por doenças cardiovasculares. Ele é alto em atletas e ele aumenta bastante com treinamento aeróbico. Chega um determinado limite que ele pode não aumentar mais, mesmo com treinamento de longa duração e altíssima intensidade. E ele varia bastante mesmo num grupo homogêneo de atletas com desempenho na prova similar. Então, ele não é a única variável que determina o sucesso. Bom, se você gostou dessa aula, dá um joinha ali, um gostei, e compartilhe esse vídeo com o maior número de pessoas possível. Tire suas dúvidas, pode escrever os comentários, que estou sempre disposto a ajudar. Um abraço e até a próxima aula.